Fala aí, pessoal. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Cícero, sou um dos mentores da comunidade Pretux. E hoje a gente traz aí o Rodrigo para compartilhar um pouco do conhecimento dele com a gente. Bom, antes de começar o Time Box de hoje, só queria reforçar aí o nosso objetivo, que basicamente é potencializar a inserção de pessoas pretas no mercado de trabalho. Bom, esse é um trabalho que a gente coparticipa vocês, né? Acho que é uma responsabilidade de toda a comunidade. E, assim, durante esse ano aí, a gente tem sido bem efetivo nessa missão. Além disso, eu queria reforçar uma coisa para quem está chegando agora na comunidade, que é importante a gente ter um senso de participação, tá? Essa comunidade é nossa, de todos, né? Então, sempre que vocês puderem ajudar, que seja cobrando um amiguinho sobre o artigo, que seja compartilhando alguma vaga de trabalho, que seja compartilhando conhecimento, é sempre bem-vindo, tá? Eu sou uma das pessoas que acredito que a comunidade deve ser horizontal, onde todo mundo é corresponsável pelo sucesso, tá bom? Então, dado o recado aí, queria chamar o Rodrigo aí para compartilhar um pouquinho de sabedoria com a gente. Opa, boa noite, gente. Vou compartilhar aqui minha tela. Aí vocês confirmam, por favor, se conseguem enxergar aí certinho o slide. É um rosa bem discreto, assim, não sei se vocês estão vendo, beleza. Boa noite, pessoal. Eu queria agradecer primeiro o convite aí da comunidade, né? Eu também faço parte da Pretux. A Pretux, assim, mudou realmente a minha vida profissional em todos os sentidos, assim, tanto da questão do pertencimento quanto a questão também de conseguir criar, né, essa rede de apoio e se sentir parte de algo maior, né, naquilo que a gente faz. E é muito bom estar aqui nesse momento assim que eu esperei tanto, assim, eu discuti tanto esse tema já com tanta gente da comunidade, já conversei tanto, e aí, inclusive, essa apresentação, vou contar rapidinho a origem dela, porque eu já vinha, assim, inquieto, né, em relação a isso, discutindo com as pessoas e não conseguia conversar isso com as pessoas brancas, porque eu ficava tipo, tá, eu tenho uma liderança de design no contexto que eu estou inserido, mas eu acho que é uma obrigação moral do branco ou da branca puxar o assunto de raça, assim, no contexto, principalmente de design, que é onde essa galera domina, por enquanto, né? E aí foi o que aconteceu. A minha líder, na época, no final do ano passado, falou, você é tão questionador e tal, que você não traz para o time. A gente tem um dia lá que traz questões para o time, discute coisas de design, outros temas. Você não traz essa questão aí da negritude, raça e tal. Aí eu, beleza. Mas aí não fiz só isso. Isso gerou um artigo, apresentei para o Jeff, inclusive, que é o fundador da Pretux antes, de trocar ideia com a galera no trabalho, e ele falou, cara, tem que trazer esse conteúdo para a Pretux também, vamos apresentar. Eu falei, você que manda, diz qual é o dia que eu vou. Aí eu primeiro publiquei o artigo lá, deixa eu mostrar logo aqui o artigo, está lá no Medium da Pretux e traz justamente algumas dessas questões. Tem algumas coisas que eu acho que merece eu dar uma atualizada depois nele, mas essa apresentação é muito filha desse artigo que está lá no Medium da comunidade. Mas aí, antes de começar, né, quem é essa pessoa que está falando aqui? Né? Quem sou eu aí, como pergunta além da quebrada? Eu sou essa criatura do interior de Pernambuco, costumo me definir como um homem negro gay, de pele clara, mas tenho questionado também essa binaridade do homem e tal há algum tempo, e trago comigo muito na minha identidade essa questão do embranquecimento, porque eu fui criado no interior de Pernambuco, num contexto
que ali muito ditado pela Igreja Católica. Então, desde a escola até na minha família, influência muito da minha mãe, ter essa catequese, esse processo de colonização pela igreja, e não conseguia ter contato com a minha negritude na infância e boa parte da minha adolescência. Mas, ao mesmo tempo, era atravessado por tudo isso, né? Por essa vivência de ser um corpo negro no mundo, com todos os acessos que eu tenho por ter a pele clara, né? Quem está aí ligado em colorismo sabe, assim, das questões que eu estou falando e que eu tento sempre trazer para esse momento, assim, que eu discuto coletivamente com as pessoas. Só que eu não tive só esse lado, né, o sofrimento colonizado ali no interior. Eu também trago outras características na minha identidade, assim, de ser um imigrante. Mudei do interior para Recife, depois fui para o Rio, agora estou em São Paulo, e sempre fiquei me questionando muito essa vivência de alguém que vem do interior de Pernambuco, do estado do Nordeste, e tenta, né, se entender no Sudeste do país. E aí eu trago a minha cultura comigo, assim, eu cresci muito com contato na escola, graças à minha mãe, assim, que fez muito esforço para conseguir bolsa de estudos, ter contato com muita cultura local, que é muito rica, assim, do frevo, do maracatu, do bumba meu boi, era isso, assim, eu cresci com a festa junina, e depois, né, fui trazendo isso também para a minha identidade como artista. Desde que eu morei no Rio, eu me assumi também, não só como designer, mas como artista, e sou um DJ. Estou começando a fazer uns beats também, fazendo um som, e trago para a minha vivência de design também muito da música e vice-versa. E aí, quando essa minha líder me chamou para falar, né, sobre esse assunto, era esse o primeiro slide que eu mostrava, assim. Então, tá, então vocês brancos, assim, basicamente, gente, eu sei que está gravando, mas meu time é 90 e tantos por cento de pessoas brancas, assim. Então, a apresentação que eu fiz para eles não é a mesma que eu estou fazendo para vocês, assim. A minha apresentação que eu fiz para eles foi puxar o assunto com a branquitude. Então, eu tive que explicar a branquitude, tive que trazer toda uma visão de, olha, vai ser desconfortável para você e eu não estou nem aí. É isso o objetivo. E aqui, o que eu quero trazer agora é essa visão para nós, assim, para a gente discutir essa relação como negritude mesmo. E aí, primeiro, eu acho interessante trazer alguns dados que eu acho que muita gente já tem contato. Eu não vou aprofundar muito sobre isso, porque tem muito slide, mas eu acho que isso aqui todo mundo sabe, né? Que a maioria dos brasileiros é preto ou pardo, e aí a gente tem entre 10 habitantes, 3 são mulheres negras. Só que quando a gente começa a fazer recortes, né, socioeconômicos ou mercadológicos, a gente vê que existe uma pirâmide, existe uma hierarquia, e aí a gente descobre, tem contato, né, com esses números também, que apesar da gente ser maioria, a gente é minorizado em todos os espaços, né, que a gente acaba dividindo com o povo branco, né? E aí, fazendo o recorte do panorama UX, essa aqui até está desatualizada, mas ainda vale, de 1.210 respostas, a gente vê aí, quando a gente faz um recorte de gênero, tá pau a pau, né? Tipo, meio a meio aí, homem e mulher, que se declara, só que quando a gente traz esse mesmo recorte para pilares de etnia e raça, a gente vê, né, que a maioria esmagadora fica entre homens e mulheres brancas, e aqui a gente vê muito do acesso que a gente tem como homem preto nesses espaços, né, do quanto a gente é mais aceito ainda. E aí é isso, assim, a discussão no mercado, eu acho, é muito ainda disso, de quando a gente olha para a diversidade e inclusão, de mulheres, né? Mulher, e quando você vai olhar quem é a mulher,
é a mulher branca, no final das contas. E aí, isso é desde acesso a lideranças, acesso a qualquer área dos times de design. E a gente não precisa ir muito longe, né? É só olhar para quem está sendo convidado, por exemplo, para falar em vídeos sobre liderança de design, quem é que está tentando impor aí manifesto, né, para dizer o que é certo, o que é errado no mercado de UX design, e quem são essas pessoas que estão projetando, né, esse futuro no design. E aí, nesse cenário, quando a gente vê até uma intenção de inclusão e diversidade, existe ali uma lógica de opressão. Ali no mercado financeiro, você vai ver, nossa, legal, um monte de mulher, mas só mulher branca. Nunca se faz o recorte racial, que é o que define classe no Brasil, historicamente, né? E aí, eu costumo, né, brincar com esse slide assim, tipo, qual é o papel dessa mulher, que no caso é a mulher branca, nessa realidade de supremacia branca que a gente vive. E sim, é supremacia branca. Não dá para usar outro terminho, nem nada assim. A gente está vivendo num estado de supremacia branca, e aí, quando a gente pensa, né, em supremacia branca, ou escuta sobre supremacia branca, geralmente a gente é levado a pensar naquelas imagens assim de Ku Klux Klan, né? Capuz branco, queimando, né? Cruz e tal. Só que isso também é supremacia branca, mas a supremacia branca ela é muito sutil. Ela trabalha, né, na estrutura, ela trabalha no não visto. Nesse caso aqui é no visto, né? Tá bem claro, literalmente, como a supremacia branca está funcionando aqui nesse recorte de mercado de tecnologia. E aí, assim, se a gente faz o CSI, né, assim, Enhanced, talvez, né, a gente encontre ali, será? A gente ainda não tem não dá para confirmar que a gente não tem esse nível de tecnologia ainda, a inteligência artificial está chegando lá, mas provavelmente, se a gente rodasse uma inteligência artificial aqui para gerar esses rostos, eu duvido que não ia sair um homem branco aqui no final, pelos algoritmos que a gente sabe, né? E aí, por que eu estou puxando esse assunto da nuance da supremacia branca? Porque, às vezes, a gente passa batido, assim, quando a gente está muito no automático de fazer nosso trabalho, de querer entrar muito numa vaga, ou depois que entrou, acaba virando no final das contas, uma engrenagem nesse sistema. Mas eu queria trazer isso para o recorte de design, porque eu acho que design hoje é uma ferramenta para projetar futuro. Muito além do que se define de design, eu acho que é isso, assim. E isso tem um impacto que a gente consegue sentir na nossa vida o tempo inteiro, assim, hoje, em relação ao que a tecnologia aliado com o design faz no mundo que a gente vive, né? Isso aqui é meio que uma prévia do que a gente vai ter, né? Que a gente tem isso, né? De copiar sempre o estadunidense, como um bom vira-lata que o inominável ele sempre copia também as táticas de lá e ele vai copiar isso aqui também na próxima eleição do ano que vem, provavelmente. E isso é nada mais, nada menos do que um resultado, claro, não é só responsabilidade do design da tecnologia, mas foi muito ampliado, muito nessa lógica do Facebook de mover rápido e quebrar as coisas, e aí você quebra a democracia. E aí posso trazer aqui vários exemplos que eu acho que muita gente já viu aí, dessa questão de quebrar essa visão de que tecnologia e design são neutros, né? Que é uma coisa que está aí, a gente vai evoluindo, é muita evolução, né? Quando a gente vai para dentro do mercado de tecnologia, que a gente vê quem é que está projetando esse futuro, né? E aí tem vários exemplos de design, não só em aplicativo de tela, por exemplo, mas pensando em design num sentido maior, que é projetar tecnologia, né?
Então, quando a gente olha para um aplicativo que mostra como embelezar o rosto de um homem negro, ele deixa o homem negro parecendo o Gasparzinho, porque o padrão desse app só passou por peles e fenótipo branco. Isso também tem um impacto muito mais grave, né, do que simplesmente essa coisa da estética, mas também esse problema sistêmico de reconhecimento falso negativo, de reconhecimento facial, que acaba encarcerando, né, sendo a ferramenta ainda mais de encarceramento do povo preto. Tem o famoso aí caso do algoritmo do Twitter também, que quando ia escolher a miniatura para gerar, sempre preferia os rostos brancos. Esse algoritmo aí do Google, que em cima da inteligência artificial, quando ele vê um termômetro desses que medem, né, no pulso, na testa e tal, na mão clara, ele classifica como mão e ferramenta. Só que quando a mão é escura, ele põe mão e arma. Inclusive com uma porcentagem de acerto bem maior do que ferramenta aqui, nesse caso. Isso está na publicidade também. Publicidade, ela é isso, né? Ela é formada por essa branquitude que não se enxerga, né, se enxerga como universal, não se enxerga como raça, e quando vai gerar alguma coisa, quando vai colocar algum artefato no mundo, acaba trazendo todo o seu preconceito e seus vieses junto com ela, né? E aí sempre rola essa pergunta: nossa, será que não tinha uma pessoa negra ali, né, no projeto para avisar? Não, não tinha. A gente sabe que não tem pessoas negras nesse espaço. Não adianta nem ficar, nossa, será que não tem? E também na arquitetura, quando a gente olha para design na arquitetura, a opressão ela é projetada aqui também. Desde esse exemplo aqui na época da segregação racial lá nos Estados Unidos e também na África do Sul, no apartheid, como aqui em São Paulo mesmo, não precisa ir tão longe, que é usar a arquitetura para, de uma forma extremamente agressiva, né, trazer opressão de forma projetada aqui para evitar que moradores de rua ocupem esses espaços. E que, infelizmente, né, qual é a maioria, né, desses corpos que estão na rua são ainda, infelizmente, os corpos negros no Brasil. E aí eu acho que o ponto aqui desse tópico é esse. Tecnologia e design não são neutros. A opressão ela é projetada. E ela é projetada por alguém. Se essa pessoa ela é uma designer, ela é um designer, ela vai trazer para essa projeção, para esse design, tudo que ela tem de repertório. E aí, pensando, né, é um desafio gigante, porque é uma questão realmente estrutural e sistêmica. Mas, para isso, a gente tem ferramentas e pode discutir questões usando essa lente de que a gente também tem soluções sistêmicas para esses problemas, né? E se não tem, a gente pode criar. Antes de ir mais para esse lado de ver referências de gente que está questionando, né, esse status quo aí, eu vou trazer ainda mais essas consequências dessa supremacia branca que eu falei mais cedo. E aí, gente, alguns desses slides vão trazer alguns termos assim meio acadêmicos e tal. Eu não sou academicista, assim, eu odeio isso, mas eu acho que é uma ferramenta, tem muita ferramenta importante desses termos que são legais para a gente saber como falar. Tem que nomear as coisas para falar, né, sobre elas, assim. Então, não se assustem, tá? Alguns termos aí. E aí, não dá para falar desse contexto de supremacia branca sem falar em que a gente vive num resultado de um processo de colonial, né, de colonização. Se a gente for olhar para a materialidade que a gente vive hoje, para as famílias, né, que trouxeram a gente até hoje, no contexto do território brasileiro que a gente está, é uma realidade
entre aspas, pós-colonial, né? Que isso aí eu acho que dá muito pano para manga para a gente discutir também se esse processo de colonização realmente ele acabou ou se a gente olhar só realmente raça, se esse processo ainda ele só não foi ressignificado e, né, redesenhado ali nas suas estruturas, né? E aí, nessa realidade de colônia que a gente vive ou viveu, né, para quem é mais otimista que eu, a gente vive nessa lógica de opressão. Se tem um termo que eu acho que é muito importante da gente discutir, que muita gente da comunidade, inclusive, já tem trazido, pensando decolonialidade, como desconstruir esse processo de colonização, é o termo opressão, porque ele define muito bem essa relação entre os supremacistas brancos e os nossos corpos não brancos, os nossos corpos negros. E é nessa lógica que a gente vive hoje. Se a gente parar para observar, é isso, assim, a gente está sendo oprimido em muitos espaços que a gente ocupa hoje. E dependendo de onde você estiver, por exemplo, eu sendo um homem cis de pele clara, negro de pele clara, eu vou reproduzir opressões também sobre outras pessoas, outros corpos. E essa opressão na supremacia branca, ela vem em forma de apagamento. E aí é apagamento em vários sentidos. Quando a gente faz esse recorte aí, eu gosto de trazer que é uma obra de arte, uma pintura que sempre me emocionou muito, assim, porque o que eu vi na minha infância, assim, tipo, minha família, meu avô preto comemorando quando pessoas nasciam com pele clara. E é isso, assim, a Redenção de Cã, ela ilustra muito isso. A mulher que se conhecia, né, como a mulata, que é a multirracial, teve uma relação com um descendente aí de português, provavelmente, que assim, a cria veio como esse sonho aí do supremacista branco, que é esse apagamento dessa ancestralidade negra que está representada aqui pela figura, né, da preta véia. E essa imagem ela é muito significativa desse processo de apagamento. É muito cruel esse processo, que a gente chama de eugenia, né, aqui no Brasil. A eugenia foi isso, assim, foi esse projeto. Então, assim, gente, é design. É chegar e sentar e dizer, vou juntar uns médicos aqui para pensar em como é que a gente vai apagar a raça negra aqui do Brasil. E tem política pública envolvida nisso, assim. Então, quando a gente fala, né, tenta falar sobre cotas, né, desses últimos 10 anos aí que o mercado está atrasado em relação à universidade, é muito, muito triste ainda ter que ficar, né, justificando questão de cota quando a gente teve um processo de eugenia tão violento de políticas públicas que eram cotas para branco, cota para italiano com direito à terra, enfim, tudo isso, enquanto o corpo negro foi deixado, né, de lado e pior, perseguido. E na academia se fala muito nesse termo epistemicídio. E aí o epistemicídio ele não é uma exclusividade do povo negro. Qualquer etnia, qualquer processo que você pense de qualquer etnia, processo de apagamento. Então, pensar nos indígenas aqui no Brasil, que passam, né, por um processo, até hoje, de um apagamento extremo, né, assim, de realmente destruição de seus saberes e de sua cultura. E o epistemicídio ele é muito trazido na academia para falar justamente desses saberes e conhecimentos que a cultura branca não consegue encaixar nessa lógica de opressão. A gente vê muito na publicidade, né? Hoje, grandes marcas trazendo diversidade e inclusão, só que com o viés, né, dali de só lucrar. Não existe
uma questão real, social ali, muitas vezes por trás da coisa, né? É só porque tem que surfar na onda e encaixar, assimilar essa cultura branca de dominação e de colonização. Quem quiser olhar mais, estudar mais sobre epistemicídio numa visão negra, eu indico o trabalho do professor Renato Nogueira. Eu acho que muita gente conhece o trabalho dele, que é um intelectual maravilhoso do Rio, da Universidade Federal Rural do Rio, que ele justamente traz essas provocações sobre esse processo de apagamento que a cultura negra sofre aqui no Brasil. Mas o que é isso na prática, no design? Né? O que é que isso tem a ver com design, que eu estou falando aqui, né? Tipo, e tal. Basicamente, eu acho que posso trazer o exemplo da Bauhaus, né? A Bauhaus e todos os seus ismos, né? Nessa época do pós-guerra, quando o design se solidificou como essa ferramenta de, não, vamos reconstruir, né, a Europa, vamos trazer uma era moderna, com funcionalidade e tal, e aí funcionalismo, minimalismo, racionalismo, isso aí parece ser muito positivo quando você vai com um olhar que não consegue criticar essa escola. Mas quando você vai olhar com um olhar de crítica mesmo, você vai enxergar essa mesma reprodução de lógica opressora, que existe um bom design e existe um mau design. Existe o bonito e existe o feio. E aí, esse modernista aí da Bauhaus, o Máximo, acho que ele é italiano, ele traz, eu trago esse quote dele que o Renato está rindo no chat, que eu acho que simboliza muito essa lógica desse pensamento, e eu vou ler ele mesmo, assim. A vida do designer é uma vida de luta contra a feiura. Como um médico luta contra uma doença. Para nós, há uma doença visual no nosso entorno. E o que tentamos fazer é curar essa doença com o design. Então, existe ali, né, um mal, existe um externo, e eu sou o bom, que eu trago o meu universal, a minha verdade universal para dominar essa merda toda, né? Desculpa aí, pessoal, mas eu falo palavrão, eu vou soltar. Quando eu falo de opressão e branco, eu vou soltar palavrão, desculpa. E é isso, assim, é esse olhar que traz, até a antropologia trouxe por muitos anos também, e quando você vai olhar, por exemplo, como é que tipógrafos brancos ocidentais vão trazer características que não são ocidentais para a tipografia, traz essa visão extremamente limitada e estereotipada, por exemplo, aqui da escrita asiática, né? Que não tem, assim, não tem nada a ver com os traços, só trouxe ali realmente para perfumaria, né? Estética. E aqui, quando traz uma tipografia mais num estilo que se eu puder dizer, né, africano, traz nesse estilo meio Rei Leão, Jungle, né? Tipo, resume um continente inteiro a esse estilo, né? E aí muita gente que eu sei que na comunidade que está chegando, né, no mercado ou que está começando a se questionar desse seu papel como pessoa negra nesse espaço de opressão, pode estar se perguntando, tipo, tá, eu estou começando, já consigo chegar já questionando e tal. Eu preciso dizer, tipo, sim, você precisa questionar. A gente, como povo preto, é esse povo que não, né, não deita, né, fácil para as coisas. E com o povo preto, a gente tem também saberes que ajudam a gente a pensar o mundo fora dessa lógica. Esse conceito de pluriversalidade, ele traz justamente essa quebra de pensar o existir como universal, que é esse eurocentrismo, né? O que é que a Europa traz como pensamento de filosofia greco-romana, essa filosofia que a gente é obrigado, goela abaixo, a engolir na universidade, e às vezes quem teve acesso ali à filosofia na escola também,
que é isso, assim, se eu não penso, eu não existo, né? Razão, e existe o outro que é emoção, que é o objeto a ser estudado. Existe eu e o universo. Existe o homem e o humano e os animais. Se destaca como um ser, né, uma pérola especial ali no universo, como se não fizesse parte desse universo. E a filosofia africana, quando a gente vai olhar o pensamento desse filósofo sul-africano, o Mongobe Ramose, ele traz justamente essa quebra desse universal. E aí é muito bonito, eu acho, assim, esse conceito de pluriversal, porque ele enxerga a filosofia, para ele só faz sentido se você reconhecer vivências e saberes de outros seres humanos. Então, é isso, assim, a pluriversalidade, para fazer e estudar filosofia, segundo Ramose, é preciso ter disposição de reconhecer a existência de demais filosofias. E mais, é preciso se engajar num diálogo com estas demais formas de existir e pensar. Ou seja, não basta reconhecer a sua existência, né, a sua particularidade e negar a existência do outro. A filosofia, o ser, né, pensar sobre estar e ser, é pluriversal. Cada pessoa traz a sua experiência. Então, essa pessoa também tem seus próprios saberes. E quem quer estudar mais sobre filosofias africanas, esse livro do Ney Lopes é uma introdução muito boa. E aí eu estou trazendo mesmo assim outras perspectivas, além de trazer conteúdos sobre design, porque eu acho muito necessário, quando a gente vai se questionar como designer, o nosso papel, olhar para outras áreas, se inspirar em outras áreas, para não se limitar ao que é dominado hoje pela branquitude no design. E esses autores, esses intelectuais, a maioria aqui é do Rio, eu acho, são intelectuais que puxaram essa força das filosofias africanas, e aí, né, é bom frisar isso, né? Não é uma filosofia africana, são várias filosofias, é pluriversal. A Katiúcia e a Asen Jerry são ícones assim da filosofia africana aqui no Brasil, e tem muito conteúdo no YouTube dessas pretas maravilhosas. Do sul total, assim. Surreal pensamento. No mercado, o Vaguinho, né, já vem questionando aí, quem conhece o Vaguinho, não sei nem se ele está aí, ele vem puxando muito, questionando muito, onde é que está, né, o povo preto? Onde é que estão as referências pretas? Cadê a gente, né, nesse design? E é uma pergunta que eu faço também para a nossa comunidade. Quem é que a gente está, né, vendo como referência? Que referências a gente está trazendo, né, para o nosso trabalho? Que estética a gente está valorizando na hora das nossas entregas ou na hora de avaliar ali uma tela, um trabalho, né, gráfico e tal? Por que a gente tem que, né, se limitar a essa visão de que existe uma verdade universal para o design, né? E aí eu trago o Sankofa, que é um dos símbolos do Andinkra, né? Que é esse alfabeto, é quase um design system assim da África, que traz em cada símbolo desse, em cada componente, ele traz significados filosóficos extremamente complexos que dão ideias de como a gente existir no mundo. E o Sankofa eu acho que é um dos mais famosos porque conecta muito essa verdade ancestral que a gente traz nas filosofias africanas. É esse conceito de olhar para trás para poder construir o futuro com as ferramentas que a gente tem. Então, para a gente, como povo preto, olhar para trás é o quê? É olhar para a África, é olhar para a mãe África, e aí em todos os sentidos. E eu digo não só olhar para o continente, mas olhar para a África que existe no Brasil também, né, que existe dentro da nossa casa, inclusive. E ele também é representado por esse símbolo, que são esses dois espirais aí,
que significa a mesma coisa, de voltar para pegar, e que eu cresci parando com ele aí, né, na arquitetura dos lugares que eu passei, assim, pelo Brasil, e é muito simbólico isso, né, de que os nossos saberes pretos foram trazidos junto, né, com esse povo que foi trazido à força para cá, mas que trouxe consigo seus conhecimentos de estrutura, né, de ferragem, e, ao mesmo tempo, esse senso de simbolismo ali, filosófico, né, para ficar ali, tanto estrutural, de material, mas estrutural também de símbolo, né? E é isso, assim, o Andinkra é uma referência bem legal para olhar e ver esses símbolos e pesquisar esses significados. Eles são usados ali no oeste, né, na costa oeste do continente africano, justamente para traz desde cerimônias assim de casamento, cerimônias religiosas, mas traz também uma riqueza, por exemplo, de estilogravura. Isso aqui é carimbo. Então, existe um conhecimento aqui de símbolos, de como, né, marcar símbolos em tecido, em papel, em pedra, já, né, que está ali no continente há muito mais tempo do que qualquer homenzinho branco poderia pensar na Europa. E um designer africano, que é de Gana, ele usa muito como referência ele faz esse movimento de sankofa, de olhar para a sua cultura e trazer para os logos que ele desenha como inspiração. Aqui tem uns exemplos assim de logos que ele fez com inspiração no Andinkra. Aqui ele fez um para um escritório, né, de odonto, e trouxe a inspiração dessa flor aqui, que traz todo um significado também para o logo, mas ele fez uma brincadeira com as formas do dente e tal, que é essa flor aqui. Enfim, depois vocês vão ter acesso a esse material, vocês conseguem ver também. Mais fácil. E para além do design, continuando essa expansão além do design, não tem como eu não trazer Abdias Nascimento. Assim. Abdias é esse ícone, né? Um palmiteiro, infelizmente, mas que foi esse poeta, esse grande artista, um escritor, artista plástico incrível, assim, que tem suas obras em grandes museus aqui do Brasil. Acho que tem muitas obras dele no MASP, em São Paulo, e que foi político partidário mesmo, assim. Foi professor, e é um ícone, assim, de pensar o pensamento de aquilombar aqui no Brasil e de trazer essa vivência africana nessa diáspora brasileira. E eu acho que, além de trazer essa questão da negritude brasileira, ele traz também uma discussão muito grande sobre ser brasileiro, ponto. Assim, branco tem muito, muito que aprender com Abdias Nascimento. E aí, ó, uns exemplos aqui dessa estética que o Abdias traz nas artes plásticas dele, assim, que tem umas viagens incríveis, umas cores que tem uma identidade tão brasileira e que a gente às vezes não olha como referência para o nosso próprio trabalho, né? Na hora da gente, vou fazer uma paleta de cores, por que não olhar para essas cores aqui e ver ali que existe, dá para tirar um sisteminha, por exemplo, de cores para trazer, né, como referência. E, gente, né, se eu ficar falando aqui de referências negras, né, além do design, eu trago aqui alguns nomes, assim, de peso que a gente conhece, nomes novos também, e que são essas pessoas que estão justamente questionando essa supremacia branca, essa lógica de opressão, desde o axé até na física, né? E tem a Lélia, que é essa mulher incrível que a gente ainda não conhece todo o trabalho dela, mas que a gente tem a obrigação, como povo preto, de ler, de consumir,
tem muito texto da Lélia Gonzalez na internet e que eu acho que energiza e alimenta a gente como designer também, como se colocar como designer no mundo. Não poderia também falar do Fanon, que é esse, acho que dá para chamar ele de pai da psicologia preta, né? Que é um dos grandes influenciadores desse pensamento decolonial, desse pensamento pós-colonial nas Américas e no mundo todo, nesse sul global que a gente chama. E aqui eu deixo algumas opções, assim, algumas dicas de alguns livros também que podem inspirar vocês a outros caminhos de pensar existência, porque se eu estou trazendo essa questão do design como forma de criar futuro, é importante que a gente expanda para o ser mesmo, para além do design, né? Tem também o podcast Afrofuturo, da Olá Podcasts, que é da Maria Mariá, que é maravilhoso esse podcast, que ela traz justamente, em cada episódio, ela traz conceitos que ajudam a gente a enxergar a negritude no futuro. E o Vidas Negras, que resgata, né, vai contra esse movimento de apagamento, de eugenia, e resgata essas histórias dessas figuras negras que fazem a história do negro no Brasil. Eu não sei se eu estou estourando o tempo, gente, mas eu queria falar, entrar numa parte mais de provocação, assim, para começar a abrir uma conversa. E aí, pensando, né, design ali como... o podcast Negro da Semana também é muito bom. Pensando nesse design que nasceu ali, né, no pós-guerra e tal, nessa lógica colonial, eurocentrada, é possível a gente pensar um design sem essa lógica de opressão? Eu não sei ainda, mas eu sei quem está tentando descobrir. Então, ela já falou aqui no Time Box, inclusive, a Leslie O'Neill, que é da América Central, de Trinidad e Tobago, e traz um olhar negro e decolonial para o design thinking, que é tão criticado hoje em dia como essa ferramenta de olhar para as coisas e olhar para o usuário como um objeto. E a Leslie, ela tenta desconstruir isso. Além de tentar, eu acho que ela já consegue, assim. Então, procurem o nome dela, procurem o trabalho da Leslie. Ela, inclusive, tem uma formação brasileira, acadêmica, acho que da Universidade Federal do Paraná. E ela tem materiais também, ela tem esse alfabeto aí, esse deck de cartas para trazer para o processo de design thinking esses momentos de reflexão. Tá, se eu estou fazendo uma coisa aqui para milhões de usuários, por exemplo, numa fintech ou num grande unicórnio, né, que eles adoram usar o termo unicórnio, que impacto tem no meu trabalho, na vida dessas pessoas, né? Que impacto tem esse trabalho no mundo? E essa ferramenta da Leslie ajuda a gente a, antes de dar esses passos, de colocar a mão na massa, refletir sobre os impactos até não intencionais do nosso trabalho como designers. Ela também tem texto, enfim. A Antoniette, ela é estadunidense e ela é a cabeça assim, de uma ONG maravilhosa que tem um movimento chamado Redesigners for Justice, que é tipo redesigners para a justiça. Então, ela traz para essa ONG pensando um processo de design que é atrelado à justiça social, à equidade, está no centro do processo de design dessa ONG, que é a Creative Reaction Lab. O material está super em inglês, assim, dessa ONG, afinal é de lá dos Estados Unidos, mas eu acho que é uma inspiração muito boa para a gente ver como é possível, como comunidade, a gente agir para desmantelar essa lógica, pensando no nosso design como uma ferramenta de justiça social.
A Doreen Thompson também é da América do Norte, no caso ela é canadense, e ela é uma das primeiras que trouxe puxar essa questão da decolonialidade e de pluriversalidade no design, no caso acadêmico lá do Canadá. Na África tem o Saki. O Saki é um grande tipógrafo, designer gráfico incrível e que tem um projeto de educação usando design que tem um objetivo justamente de resgatar esses símbolos, esses saberes ancestrais africanos que são design e que não são reconhecidos como design hoje em dia. No Brasil, a gente tem a rede Design e Opressão, e eu indico, assim, apesar de ser uma rede extremamente academicista, você vai ver lá, tipo, quando lista o nome das pessoas, do lado tem um parêntese, assim, o nome da galera da universidade que a galera veio. Eu acho que ainda é um espaço que tem possibilidade da gente continuar questionando e se impondo ali. Sim, é bem branca ainda. Mas é importante também reconhecer que eles trazem, desde os primeiros encontros, muitas autoras e autores e referências negras para justamente quebrar essa lógica do design que a gente tem hoje, né? E o Liberatory Design, inclusive, spoiler aí, o Renato e eu, a gente está terminando a tradução dessa ferramenta aí, o Liberatory Design, para português. Em breve a gente vai disponibilizar na comunidade. E é como se ele fosse o duplo diamante, mas que ele inclui nesse processo de design momentos de reflexão e traz ferramentas para a gente olhar para o nosso processo com um olhar de que as nossas ações elas têm consequências. E aí, enfim, só isso aqui dá uma hora só de fala, assim. Eu não vou conseguir aprofundar, mas procurem lá e em breve vai ter em português. E aí, gente, a gente também está fazendo esse movimento. Só da gente estar como comunidade no mercado hoje já é essa posição de questionar esse processo de supremacia branca que a gente está, né, correndo atrás para desmantelar. Não só Pretux, mas o Ex Minas Pretas também está nesse movimento. Inclusive, né, várias pessoas que fazem parte dessas comunidades estão discutindo raça e design em vários eventos, dentro das empresas que estão trabalhando hoje em dia. E para mim, a definição que eu trago para essa conversa de design é essa, assim. Design, para mim, é uma ferramenta para a criação de futuros. Então, né, que futuro a gente quer criar com esse design? Eu vou trazer Paulo Freire, meu conterrâneo aí, porque ele traz no material dele, no livro dele, Pedagogia do Oprimido, esse conceito de invasão cultural, que eu acho que define muito bem o processo que a gente vive como uma pessoa que se reconhece como colonizada, que passou por uma colonização. Ele define essa invasão cultural justamente essa coisa de ter um conquistador, né, que te domina e faz essa dominação culturalmente e economicamente. Só que existe um contraponto a isso. E aí eu gosto de trazer esse contraponto porque eu acho que dá inspiração para a gente pensar, tá, e como é que eu destruo isso, né? Como é que eu saio dessa lógica? Que ele traz a síntese cultural. Ao invés, para eu resumir essa síntese cultural, ao invés de eu dizer, poxa, eu fui colonizado, então o designer que eu sou não serve, não quero, vou negar, não vou mais fazer design. Inclusive, eu já tive essa crise existencial, assim, no meio da minha carreira, já saí do design desesperado, achando que eu não conseguia mudar o mundo e tal. Mas, ao invés de negar o designer colonial que existe em você, você reconhecer ele
e se inspirar na cultura indígena, canibal, e comer esse opressor que existe em você. E aí, usando essas próprias ferramentas do opressor, você consegue trazer o seu design, a sua identidade. Você não vai largar o que o que o design te ensinou até hoje. E o movimento antropofágico do Brasil, do modernismo no Brasil, faz justamente isso. Ele, à procura de uma identidade brasileira, ele não nega a Europa. Ele olha para a Europa com um olhar de, eu vou comer, literalmente, esse opressor, vou regozijar ele e vou transformar isso numa coisa só minha. E aí, vocês já pararam para pensar nessa história de nortear, né? E alguém aí no chat já trouxe que a Catiúcia é muito do sul e tal. E é isso, né? Vamos ter uma estrela do norte, vamos nortear. Eu preciso de um norte no meu projeto, né? E é muito isso, é olhar para a Europa como lugar da verdade, como lugar do universal. E para isso a gente precisa inverter essa lógica, a gente precisa olhar para o sul global e trazer o sul como a nossa verdade, como olhar para o sul como um espaço também de criação de conhecimento, de saber e de identidade. E aí, ó, esse mapa é bem legal, assim, que ele traz, eu acho que não vai dar para enxergar aí, mas ele traz essa... eu não vou conseguir dar o zoom aqui, mas ele traz essa lógica, né, invertida daqui de Pindorama, né, que era como era conhecida esse território aqui do Brasil hoje. E quando você vai olhar os nomes indígenas, né, dos lugares, por exemplo, aqui Ceará, Paranambuca, que é o meu estado hoje, Pernambuco, Siripe, tem vários nomes aqui, né? O Tietê, por exemplo, que veio, o Paraguai, que veio dessa ancestralidade indígena e que a gente carrega até hoje. E a gente precisa olhar para esse passado também. Então, a gente precisa sulear o design. E ninguém faz isso sozinho, gente. É por isso que eu estou aqui hoje, assim. A gente precisa se desvincular disso, mas não sozinhos, assim. A gente precisa fazer isso em comunidade. Então, eu pergunto de novo, tipo, o design é opressor? Existe um design fora dessa lógica de opressão? É possível? O seu design que você faz hoje, ele é opressor ou ele é oprimido? Como a gente mata esse designer branco que vive dentro da gente? Que futuro a gente quer criar com o design negro? Ou os designs negros, né? Pensando aí já pluriversalmente. E quais são os nossos papéis nessa realidade como designers negros hoje, né? São essas perguntas, gente, que eu vim trazer aqui. Sei que eu falei muito, mas agora eu também quero ouvir. Todo mundo muito calado. Incrível! Doideira, né? Obrigado. Que bom. Sensacional, Rodrigo. Descompartilha o bagulho aí, Rodrigo. Peraí. Cara, já que a galera tá tímida aí, eu faço a primeira pergunta, então. Cara, como que, depois desse entendimento que você teve sobre o designer, como é que você está aplicando isso no seu dia a dia, cara? Cara, eu tô tentando olhar muito para essas ferramentas dessas pessoas que estão questionando colonialidade dentro do design. E aí eu trouxe, por exemplo, o Liberator Design, que é uma coisa que eu tenho estudado muito junto com o Renato, e é um material muito bom mesmo, assim, que traz mentalidades, né, os famosos mindsets para momentos do seu processo de design.
Mas eu tenho também não tentado colocar esse peso só para mim, assim, de dizer, nossa, o que é que eu vou fazer, né? Já que eu preciso remar contra muito da maré que o design hoje, né, rema, assim. Então, olhar para uma tipografia e me questionar por que eu escolhi esse visual mais clean, mais, né, umas cores com contrastes mais neutros e tal. Por que eu não fui mais para um contraste mais alto, com cores mais vivas, com estampas? Por quê? Porque eu estou tão preso ainda a esse funcionalismo, né, que vem dessa coisa de a usabilidade, né? Ela bebe muito, né, desse funcionalismo. E, assim, eu não tenho grandes respostas nessa questão. Eu acho que é um assunto que tem sido questionado muito na comunidade de design e que precisa ser mais conversado, principalmente no contexto negro. Show de bola. O Vinícius tem uma pergunta. Vinícius, pode abrir o microfone aí e perguntar, cara. Boa. Oi, Rodrigo, boa noite. Eu sou formado em desenho industrial e eu acho muito pertinente o que você falou, porque em história da arte nós vemos muito assim do que muito essa coisa do eurocentrismo, né? Do que é grego, né? Nós não vemos arte africana, né? Que é muito rica, inclusive é muito valorizada na Europa, né? Porque tanto que a Europa hoje em dia está criando um movimento para devolver, né, esses artefatos que eles pegaram ao longo dos anos aí. E aqui no Brasil também se reflete até nessa questão também do nordestino, né, na questão do design, da literatura de cordel, né, que é muito rica, né, hoje em dia, agora que está começando esse movimento de se aproveitar isso, e também a arte africana, né, essa pluralidade que você falou, é bem interessante. Sim, sim, eu acho que a gente precisa muito se forçar a fazer esse movimento de sair desse lugar do viralatismo, né, brasileiro, e ficar só procurando, né, referências que são, né, colocadas para a gente, e acaba esquecendo das pessoas incríveis que a gente tem, inclusive hoje em dia no mercado, pessoas negras incríveis que a gente tem que fortalecer mais, né, como referenciar desde uma conversa com o seu time e trazer o papo que alguém trouxe, né, num evento, né, Potências Negras, Time Box aqui, o UX para Minas Pretas, mas também de trazer esse olhar expandido também, que eu acho muito importante. O Vinícius falou muito essa coisa da história da arte, e aí a história de que arte, né? E o que é arte, né, para essa galera. E aí você vai olhar o que trouxe a gente até aqui. Se não fosse essa arte, né, a gente não estaria aqui hoje conversando. Gente, vocês estão muito caladinhos. Enquanto a galera vai se animando aí, eu queria compartilhar um ponto de vista. Eu demorei um tempo para entender isso e matematizar na minha cabeça, mas um dos berços culturais, sei lá, o pessoal do Egito ali, está na África, né? Então, o pai da língua, da escrita, está lá. E quando eu percebi isso, eu também percebi o quanto que o mundo oculta as coisas grandiosas que o povo preto já fez, sabe? Pegando esse exemplo do Egito, mas que é um exemplo um pouco maior, né, uma civilização inteira na África, que basicamente a gente herda muita coisa de lá. Se a gente traz para o Brasil, desde o samba lá nos anos 30, sabe, que os caras escreviam samba para os brancos cantarem, enfim, não sei se nos anos 30 exatamente, mas muito da nossa cultura passa por esse filtro branco, sabe, para ter sucesso. Então, tipo, o rei do rock era o Elvis, mas tinha uma galera muito foda preta que veio do soul, do blues, e que culminou no Elvis, né? Que é um cara que
que basicamente aprendeu o que ele aprendeu numa igreja negra, né? Enfim, então esse filtro é muito complicado. E aí, aproveito para fazer uma provocação, Rodrigo. Como é que a gente consegue fazer com que os nossos saiam do básico, sabe? Porque a gente está numa discussão muito básica ainda, assim, sobre aceitação, sabe? E isso não é porque a gente não se aceita. Eu tenho, o meu ponto de vista é que a gente ainda está na base da pirâmide de Maslow, sabe? A gente está tentando ter, sei lá, o básico, sabe? Tipo, uma moradia. Como que a gente consegue acelerar isso, cara? Eu queria ter mais pessoas com esse nível de entendimento que você tem, sabe? Tipo, como que a gente consegue ajudar o resto da galera, assim, a chegar no nível de entendimento que você tem? Cara, eu acho assim, meu entendimento, como você trouxe, assim, eu acho que não é maior ou menor, sabe, do que o de ninguém. Eu acho que é mais uma questão de, nesse recorte de tempo que eu tive, de pesquisar sobre negritude e design e tal, eu consegui focar, né, em algumas coisas e consegui aprofundar e discutir isso com outras pessoas também. Mas geralmente quando eu me pergunto, faço essa pergunta que você me fez, assim, tá, como é que eu consigo ajudar mais, né? Como é que eu consigo acelerar e tal, para disseminar mais isso e contaminar, né, mais pessoas com um pensamento mais crítico, ou acesso a mais referências. Eu penso nisso aqui, assim, que eu estou vendo, construindo coletivamente. Eu não consigo sair dessa lógica, assim. E aí eu trouxe lá aquele exemplo, o slide do Paulo Freire, dessa coisa de que a gente não se liberta sozinho, a gente só se liberta em comunhão, porque, para mim, todo o processo que eu tive de quebra, ele não foi sozinho, assim. Ele foi quando eu sentava com alguém e dizia, não sei mais fazer design, não quero mais fazer isso, porque eu só estou fazendo o homem branco continuar mais rico, sendo mais e mais rico. Não quero dar minha força de trabalho para isso. E se eu tivesse sozinho nessa, eu não ia ter voltado para o design, se eu não tivesse levado essa questão para outras pessoas. Eu acho que a Pretux está num movimento muito importante nesse cenário de questionar esse status quo, né? Esse Estado que está aqui dado pela supremacia branca. Eu acho que quanto mais junto a gente tiver, mais momentos como esse, assim, de discutir as coisas junto, sem medo de levantar a mão aí, gente, para fazer pergunta, eu acho que é isso, assim, quanto mais a gente pratica isso, mais a gente acelera esse processo e cria esses novos espaços plurais que a gente naturalmente reconhece como nosso. Muito contrário desses espaços que são excludentes e que para a gente não faz sentido, né? Bacana. Éder, manda aí sua pergunta, cara. Então, poxa, aí no caso, Zé, parabéns, Rodrigo, é tenso, né, a gente ouvir isso, mas é necessário, né? Isso tudo que você falou. Dá, no caso, ao mesmo tempo, desespero, né, poxa, na gente, só porque toda assim, poxa, com a nossa base que a gente tem, como no caso a verdade, vem mesmo da qual é Europa, tal, essas coisas todas, né? Toda a qual é teoria, assim, no caso de design que a gente vê em si, é todo europeu, então isso já dá assim, poxa, o que eu vou, no caso, fazer agora, sendo que toda a qual teoria que eu, no caso, estudei que é tudo de lá, né? E tudo que o pessoal fala que é bom, bonito, que as empresas querem, vem tons, no caso, europeu, clean, cores mais, entre aspas, no caso, equilibradas, não pode ter, no caso, cor muito forte, essas coisas que são mais, no caso, africanas, né? De roupas africanas, essas coisas. E como que a gente pode agora
mudar isso e também, no caso, poxa, vender isso nos nossos produtos, no caso, digitais, né? Que são para essas pessoas que também não, no caso, aceita, né, as coisas negras como algo realmente top, boas, né? Não tem isso. E como também muita gente falou, a qual cultura, no caso, europeia, veio da qual é africana, mas ninguém fala, porque foi tudo, no caso, roubado da África. Vieram, no caso, os escravos da própria África, Egito, a única cultura que a gente vê mesmo na história é do Egito, né? Pô, aquela cultura grande, Marrocos também, eles falam às vezes, mas tudo foi, no caso, roubado de lá e foi a base da Europa. Mas ninguém fala isso, né? Tudo foi roubado. Os próprios, no caso, afro-africanos vieram para cá e construíram essa base de cultura aí, tanto que você vê várias coisas. Mas ninguém fala que é no caso da Coáfrica, né? Tudo é europeu, mas tudo foi trazido, no caso da Coáfrica, para o mundo, né? Então, tudo é africano. Mas é isso. Como que a gente pega isso tudo, que o pessoal fala que no caso, europeu, e muda para a África, sendo que as empresas querem isso, né? A parte europeia, que é perfeita, na parte gráfica. Tenso. Sim, isso é uma ótima pergunta, e eu imaginei que ia dar um pouco dessa agoniazinha, assim, de quem já tem uma formação, né, em design e tal, porque eu passei por isso também, e na verdade eu estou passando, porque eu ainda estou nesse processo de descoberta, justamente, né, tentando trazer a questão para a gente conversar e construir junto. Mas, assim, eu acho que eu ia falar justamente isso, assim, então, é europeu peronomútil, né? Porque tudo roubado, a própria filosofia greco-romana, quando você vai olhar, é roubada do Kemet, né? Que é onde tinha as escolas dos escribas ali no Egito, onde os europeus iam estudar filosofia e fizeram o quê? Usaram essas ferramentas contra nós mesmos. E a minha proposta, quando eu chego e mostro lá o conceito de antropofagia, é justamente fazer algo parecido. Usar essas ferramentas a nosso favor contra essa supremacia branca. Então, é isso. Não nega o designer que você é. Reconhece ele, reconhece essas referências que você tem, que no final são suas também, porque foi roubado do território africano. Então, isso é seu também. Só que ressignifica, usa essas ferramentas para, enquanto eu estou sendo oprimido num espaço eu sou funcionário de uma agência de publicidade, e aí ali eu não consigo colocar a minha identidade no meu trabalho. Mas eu consigo usar essas ferramentas, por exemplo, para ajudar na comunidade, por exemplo, a comunidade que eu moro ou a comunidade que eu participo online, ou no freela que eu for fazer. Ao invés de eu escolher o clean de sempre, o chato de sempre, eu vou colocar a minha identidade, vou começar a construir, inclusive, a minha identidade do meu design negro, sabe? Eu acho que é isso, assim, não nega que você sabe Figma, fazer um layout de tela clean no Figma, não. Usa o Figma para isso, mas usa o Figma também para transgredir essa lógica. Faz experimento de aplicação de cores que saiam dessa lógica e que vão colocar, eu acho que isso no mundo, para a gente perceber que a gente está sendo muito limitado hoje em dia por essas regras, esse universalismo. Às vezes, sei lá, eu coloquei, por exemplo, o slide com um rosão, né, super destacado assim, justamente para provocar essas coisas. Por que isso incomoda? Talvez tenha ali questão de contraste, tá o dia inteiro na tela, né, na frente do
do computador, mas isso também é uma ferramenta de questionar. Eu vou ter que trazer todo o slide com um clean, com o mínimo de informação, com as cores mais agradáveis sempre. Eu não posso usar isso para chamar atenção, para acordar a pessoa, por exemplo, no meio da apresentação. Eu acho que é isso, sabe? Usar essas ferramentas que são nossas. Gente, isso aqui tudo foi construído por mãos de pessoas negras. Então, é tudo nosso. Tudo nosso. Essa parada. E aí, você falou também dessa questão do... Você falou de como, né, se encarar hoje, né, como esse designer que tem essas raízes, né, europeias, né, supostamente aí europeias, mas você tinha comentado outro ponto também que eu acabei perdendo. Não, mas assim, o principal é o que justamente isso, né? Como a gente mudar isso, já que as coisas negras não entram como no caso, padrão estético bom para a parte, no caso, digital, mas a gente só usa para os meios onde, no caso, tem negro, né? Eu nunca posso pegar uma logo e fazer com a pegada negra para qualquer ambiente, né? Por exemplo, entre aspas, né? Socialmente. Não é agradável. Pois é, eles dizem isso para a gente, né, de várias formas, e eu acho que quanto mais a gente vai tendo acesso a esse mercado, a posições de liderança, inclusive nesse mercado que toma decisões, a gente tem que trazer junto com a gente também esse pensamento de quebrar com essa lógica. E aí, isso, assim, parar de procurar a aprovação de branco. Já que se você pode tomar a decisão, se você é ali a pessoa que toca o design do seu freela, que faz o que eu já falei, assim, de comunidade, que faz seu trabalho e que está nesse lugar de tomada de decisão, ou quando você chegar nesse lugar, traga consigo esse pensamento de que você não precisa necessariamente da aprovação desses brancos para o seu trabalho ser considerado funcional, bonito, ou sei lá o quê. Se você pode muito bem trazer a sua identidade no seu trabalho, testar como esses brancos fazem também, testar e ver que vai funcionar tão bem quanto uma tela clean e que só tem um botão ali. É só fazer. Só fazer. Tem outras mãos levantadas aí. Bruna, boa noite, Bruna, tudo bem? Pode fazer sua pergunta aí. Oi, tudo bem? Na verdade, assim, eu entendi, concordo com tudo que vocês estão trazendo para cá, mas tem uma coisa que a Juliana botou aqui no chat, que também é algo que permeia, assim, a minha experiência, sobre o fato de ser uma pessoa mais discreta, e realmente se identificar com essa pegada mais clean, assim, de cores, sabe? Por mais que tenha cor, mas seja uma cor mais neutra, mais... e como é que faz isso? Porque eu não quero perder as minhas raízes, quero trazer isso para o design, não perder minhas raízes, mas também tem a questão do gosto, que foi muito antes de ser designer, no caso, de gostar da questão mais discreta. Aí, como trabalhar isso, né? Assim... Será que não tem também trabalhos negros que também tenham essa pegada um pouco mais discreta? E onde eu veria isso? Onde é que eu poderia pesquisar isso? Com certeza. E aí eu acho que é importante não trazer, né, a coisa da estamparia, do que a gente conhece, né, como estética africana, estética negra, como um novo, né, universal, um novo, né, repetindo a mesma lógica. Eu acho que o grande problema, Bruna, é só existir o certo ser, o clean ser, o discreto. Eu acho que o ponto é esse, entendeu? Forçar a gente a se colocar no mundo como um ser só, e não como, por exemplo, você está trazendo a sua individualidade aqui. Não, eu
gosto disso, eu trago isso antes do design e eu trago isso para o meu estilo, para o jeito que eu me expresso e tal. E isso é super legítimo, isso também faz parte da identidade negra. Mas o problema é identificar isso como a verdade universal e a única possível de se trabalhar e de se colocar no mundo. Entendeu? Não sei se fez sentido. Fez bastante sentido, com certeza. Eu só queria poder... em paz. Eu só queria ter mais material para me influenciar, porque, por exemplo, além de ser designer, eu pinto aquarela. Então, quando eu busco referências ou profissionais que pintam aquarela no sentido não como ilustração, mas como artes plásticas, a maioria é europeu. Assim, é muito difícil. Ou, se não é isso, é russo. E aí eu não consigo achar, assim, eu fico procurando materiais de pinturas de pessoas negras com aquarela e eu realmente não encontro. Aí fica muito difícil, até porque eu também não conheço muitas outras pessoas que pintam aquarela. E aí pega essa pegada mais minimalista, assim, porque eu gosto da aquarela, eu gosto das cores vivas, mas, por exemplo, pintar a pele negra em aquarela é bem difícil para fazer a questão das tonalidades. E aí acabo indo pelo lado de ficar pintando pássaro, que não era o que eu queria. Eu queria mais pintar pessoas, retrato. É isso, só que é isso de não encontrar muita gente, de não encontrar artes mais, sabe, mais cleans, assim, por pessoas negras. Sim. De enxergar mais esse outro padrão. Sim. Eu acho assim, essa dificuldade, por exemplo, de usar, né, as técnicas que a gente conhece de aquarela para pintar, né, corpos negros, peles negras, eu acho que isso é muito... A gente pode traçar o paralelo ali da história que reza a lenda aí de que filmes fotográficos, né, só passaram a reproduzir, a revelar tons de marrom e bege e tal, porque precisavam vender, né, catálogos de imóveis de madeira, a indústria do chocolate também e tal. E eu acho que é isso, assim, a estrutura, por exemplo, das técnicas que a gente tem para pintar aquarela, provavelmente não foi pensado por pessoas pretas, não teve pessoas pretas incluídas nesse processo. E aí, como pessoa preta que é apaixonada por aquarela, você pode se provocar a ser uma dessas pessoas pretas que diz, sim, eu vou dar o jeito de usar, tem um jeito, eu vou descobrir o jeito de usar a aquarela para pintar a pele preta, sabe? E trazer isso para a galera aí, quem gosta de aquarela também, para não fazer isso sozinha. Pessoal, só dar um disclaimer aqui. Rodrigo, eu gosto sempre de alongar, porque é difícil a gente reunir tanta gente preta para conversar. Mas eu deixo aqui uma ressalva de que, basicamente, a gente terminou, mas podemos continuar conversando, Rodrigo. Aí vai do seu time, quando você falar, chega, a gente para. Não deixe isso comigo, porque senão não vai acabar. Cara, e dizer que, assim, dando uma pincelada no que a Bruna estava falando, durante muito tempo a gente não teve nem a possibilidade de pintar, sabe? Talvez a gente esteja descobrindo isso aí nos últimos 300 anos, assim, que a gente pôde pegar num pincel aí ou em qualquer outra coisa. Então, muito do que a gente entende como regra não funciona pra gente, então a gente tem que criar o nosso próprio cenário, né? Eu acho que você talvez aí precise se jogar nessa nova possibilidade e você talvez pode ser a primeira artista plástica que atue nesse segmento, né? E queria abrir para a Janaína falar, Janaína. Faça a sua pergunta. Olá, boa noite. Quando o Éder perguntou, né, de como fazer, né, quando a gente está num espaço, eu sou UX Writer, então essa coisa de desenhar não é comigo, mas eu acho que é muito também não falar o que está por trás daquele racional, sabe? Eu acho que você não precisa chegar falando, as minhas referências. Acho que tem um jeito de você colocar as coisas que você quer
de um jeito que as pessoas não precisem realmente saber de onde veio. Depois que todo mundo aprovou e gostou, aí você fala, então, a referência é essa, sabe? Eu acho que são técnicas de se infiltrar para conquistar, sabe, primeiro. Então, acho que a gente também tem que ser estratégico para não chegar falando, olha, eu, por exemplo, escrevendo, não vou chegar e falar, olha, vai ser tudo neutro, a gente vai ser inclusivo e a gente vai... Não, a gente pode fazer e depois a gente se perguntar e a gente conta por quê, né? Acho que a gente tem que também, às vezes, ser um pouco estratégico, mesmo porque quando a gente pega um monte de referência aí, existe uma agência, né, de publicidade que chama África, cheia de gente branca. Então, assim, a gente tem um monte de logo e designer usando, sim, referências africanas, só que feito por gente branca. Então, acho que é realmente um trabalho de garimpar um pouco isso para poder usar essas referências sem que precise contar que, de fato, da onde veio, sabe? E a Bruna estava falando de cor, eu coloquei ali, tem a Preta Ilustra, que tem um coletivo de aquarela maravilhoso. Ela é uma artista incrível, e ela junto com esse coletivo de ilustradoras negras, elas pintam aquarelas de pessoas negras. Então, vale muita referência. E tem muita referência, eu acho que assim, a gente também tem que descolonizar, né, esse olhar que a gente tem, que tudo que é africano é colorido. Eu estudo antropologia africana e filosofia africana já há alguns anos, inclusive para o mestrado, e aí o que a gente tem que aprender é que a gente também tem um olhar muito colonizado do que é africano. E a gente tem como referência que africano tudo é colorido, e nem sempre é tudo colorido. Então, a gente tem que começar também a decolonizar esse olhar para a gente começar a encontrar outras referências que não sejam só essas, se a gente não gosta de um monte de cor, para usar cor, sabe? Total, Janaína, estratégica. Cara, e sabe uma coisa que eu acho impressionante? Que na nossa comunidade tem pessoas sensacionais. É onde vocês estão, galera? Vocês precisam aparecer. Vocês precisam aparecer. Ó, Janaína, você podia fazer um próximo time box aí para falar sobre essa sua jornada, essa sua experiência. Uma coisa que eu sempre insisto aqui na comunidade é que a gente precisa dar luz para os nossos heróis, entendeu? Às vezes eles ficam escondidos na sombra. E, bom, Rui, fala um pouquinho aí pra gente, qual que é a sua dúvida, a sua pergunta? Não sei se ele ainda está por aqui. Oi. Manda bala, man. Eu estava conversando muito aqui. Tá. Queria primeiro agradecer pela gentileza de trazer todos esses temas, essas referências novas para a gente. E eu fico pensando assim que eu não conhecia, por exemplo, esse novo processo que substitui ou melhora o Double Diamond, por exemplo, que eu vou parar para ver dessas referências. Mas uma coisa que eu tento fazer muito no dia a dia é o básico do design que a gente aprende, empatizar. Mas a gente tem que empatizar com pessoas diversas. Eu falo diversas em todos os sentidos. A gente fala muito de acessibilidade hoje, né? Acessibilidade para PCD, principalmente. Mas existe uma parcela da população que não tem acessos à educação, à saúde, a várias coisas. E também entra na acessibilidade. Então, quando a gente pensa em acessibilidade, a gente pensa em gente preta também. A gente pensa em mulher preta, que a força de trabalho brasileira é mulher preta. Então, a gente tem que pensar em facilitar e servir a essas pessoas também, né? Que o trabalho da gente de design também é um certo serviço. A gente faz um produto para servir uma pessoa. Claro que no fim das contas, quem vai ganhar dinheiro, a gente sabe quem vai ganhar dinheiro, que é quem sempre ganhou dinheiro. Mas a gente tem que também pensar em servir essas pessoas, resolver problemas dessas pessoas, tentar trazer personas inclusivas e trazer recortes para as conversas, quando a gente conversa de produto, quando a gente conversa de cliente, de usuário, trazer recortes. E esse usuário funcionaria? Funcionaria para uma pessoa preta, X, que
tem vivência X, tem uma pessoa indígena que tem vivência X. Então, acho que vale a pena a gente pensar nessa forma que a gente consegue fazer de forma... nessas provocações que a gente pode fazer de forma diária nos nossos trabalhos. Sim, eu acho importante trazer esse ponto, Rui. Obrigado, porque é isso, assim, é para além das referências visuais, né? É trazer o modo de ver e, na hora de fazer uma pesquisa, por que você não está incluindo, né? Porque a maioria não são mulheres negras, por exemplo, dependendo do setor, né? Do seu serviço, do seu produto. É isso, assim, e provocar o seu time para colocar no processo esse pensamento. E eu acho que o design liberatório, né, libertário, enfim, não sei como é que a gente traduz o liberatory design, que foi o que eu mostrei mais cedo, essa ferramenta de reflexão dentro do processo de design, ele ajuda muito a fazer isso. Ele olha para o processo de design com um olhar que a gente já está acostumado de processos, de etapas, mas em cada etapa dessa eu tenho ferramentas ali para olhar e antes de conversar e fazer um teste de usabilidade, por exemplo, eu olhar para mim, ou olhar para o meu time, ou olhar para a empresa, por exemplo, que eu estou trabalhando, e questionar. Ok, eu estou aqui fazendo isso e isso aqui vai fortalecer a opressão que existe nesse mercado, por exemplo. Se eu faço uma solução para MEI, por exemplo, para PJ, na hora de pensar ali, talvez eu esteja enviesado totalmente só em converter mais, em fazer a pessoa ficar viciada ali, e pagar as contas só com o aplicativo dela, mas eu estou realmente resolvendo o problema dessa pessoa? Está fazendo sentido o que eu estou fazendo para essa pessoa sair dessa lógica de ser vista como objeto de estudo? E aí eu acho que a provocação que eu deixo é essa, Rui, assim, para além de incluir as pessoas, é também o olhar que você coloca na hora que inclui essas pessoas, porque equipe branca adora pagar de que inclui gente no processo, mas que, na verdade, só vai usar para ser objeto de estudo e nada precisa ser protagonizado. Legal, pessoal. Bom, vamos para a última pergunta aí da noite, Alex. Faça a sua pergunta. Oi, boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, queria agradecer muito essa primeira estada aqui com vocês. Estou muito feliz de ouvir e ver essa palestra e esse bate-papo de todo mundo aqui. Eu sou um intrometido no ramo de vocês, eu não sou designer, eu sou bibliotecário, né? Eu trabalho em escola e trabalho numa escola que tem cursos profissionalizantes. E eu percebo a garotada quando eles estão no ensino técnico, né, no último semestre, eles têm que produzir, trazer algum resultado para uma matéria de projetos. E claro que eu não tenho a menor noção do ramo de vocês, mas tento, né, dentro do que acontece na biblioteca, até porque muito da matéria de projetos é experimentado, discutido e pesquisado dentro da biblioteca. Eu tento trazer para os jovens meninos e meninas, trazer um pouquinho da discussão da questão racial para eles, né? E quando eu vi o anúncio desse bate-papo que ia ter aqui, eu fiquei super ansioso e tô com isso na cabeça. Tô feliz, Rodrigo, de você trazer essa ferramenta. E a minha pergunta é um tanto quanto bobinha, mas é uma aflição, na verdade. Você enxerga a aplicação desse tipo de ferramenta com a juventude, com a molecada, porque assim,
tem que ter um nível de formação, de entendimento, até de estofo, de bagagem, para aplicar da maneira como vocês aplicam, né? Tanto do ponto de vista artístico, quanto do ponto de vista profissional e mercadológico. Mas para a molecada estar num momento que é anterior, eu diria, né? Que é mais de experimentação e tem que passar como se fosse uma brincadeira para ser legal e para eles só falarem, saquei. Né? Se a gente conseguir atingir a molecada falar, saquei, percebi o que é, eu acho que muita coisa está feita e aí a molecada vai se desenvolver e começar a enxergar as coisas, né? Eu estou na periferia de São Paulo e uma parte da molecada é preta e, enfim, eu queria saber como é que vocês enxergam isso, tá bom? Obrigado pelo espaço e valeu muito, assim, a contribuição de todas e de todos, tá bom? Valeu mesmo. Valeu pela pergunta, Alex. Eu acho que essas ferramentas de design, elas têm hoje uma entrada melhor, assim, no meio educacional, eu acho. E aí, falando amplamente mesmo, para além de escola e esses espaços, pensar numa comunidade que tem ali, né, jovens que estão que querem, né, se ocupar com coisas, querem explorar, querem experimentar. Só que eu acho que tem uma barreira ainda muito grande de língua. E aí, trazendo de novo o eurocentrismo, assim, muitos dos materiais que a gente consome, livros que a gente lê dessa área e tudo mais, é tudo origem, né, na língua inglesa, o que dificulta extremamente, né, a entrada, inclusive, de pessoas pretas para ter contato, né, com muita coisa, com as coisas mais novas, mais atualizadas. Mas eu acho que são ferramentas que super dá para aplicar, assim, com pessoas mais jovens, sem esperar que essas pessoas vão solucionar grandes problemas do mundo, sabe? Mas que são ferramentas que dão poder, eu acho, para essas pessoas jovens de conversar com outras pessoas, tentando enxergar, né, a vivência das outras pessoas e olhando especificamente para essas ferramentas de design decolonial, como o Liberatory Design ou o design centrado na equidade, que eu trouxe de link, que está linkado aí nesse artigo que eu joguei no chat, elas trazem também ferramentas para você se conhecer, para você se olhar no espelho antes de olhar para o usuário ou para a usuária. Eu acho que é o que muda muito no processo de design que a gente conhece para essas novas ferramentas decoloniais, é que ela tira o designer desse lugar de dono da verdade e de que chegou no espaço para estudar e validar o objeto e tal. Não. Ela te coloca como lugar de pau a pau, de tete a tete com o seu usuário. Primeiro, ela te coloca num lugar para refletir sobre você, sobre o seu entorno, e aí sim você vai agir sobre solucionar problemas para as outras pessoas. Isso no processo de design eu acho que é transformador, comparando principalmente com os processos que a gente segue hoje, que é um automático de olhar um dado, tirar, né, do ouvido, você gentil e educado em falar ouvido, tirar do ouvido uma hipótese, uma suposição em cima de dados que vem, na verdade, que a gente tem, a gente que está olhando para aqueles dados, e não a verdade real da vida daquela pessoa. E te tira desse lugar de dono da verdade. E para pessoas jovens, eu acho que essas ferramentas podem ser bem transformadoras, até de formação de identidade e de formação de relação com outras pessoas em sua comunidade, e dar perspectivas, né, para as pessoas solucionarem problemas e projetarem esses futuros sem reproduzir uma lógica de opressão. Na verdade, construir esse futuro junto com essas pessoas que são aí hoje estudadas
mas que no caso dessas ferramentas, elas são incluídas para construir junto com a gente. Isso para pessoas mais jovens eu acho que é incrível assim, de aplicar. Inclusive tenho até vontade. E a Leslie O'Neill, que eu coloquei, que é de Trinidad e Tobago, ela é uma educacional que traz muito para essa juventude. Essas ferramentas de design thinking, só que repaginadas nessa lógica de acabar com a opressão e trazer justiça social. Isso aí, pessoal. Rodrigo, muito obrigado, cara. Eu ficaria ouvindo você falar por mais umas 2, 3 horas aqui. Desculpa interromper rapidinho, mas antes de terminar, eu queria até comentar que a gente está fazendo uma roda de conversas. Quem tiver com celular aí fácil, depois conseguir também acessar esse link no material que eu vou mandar no Telegram, esse PDF. Esse formulário é justamente para a gente continuar essa conversa e, inclusive, colocar em prática alguma dessas ferramentas, provavelmente o Liberatory Design, e começar a discutir na prática isso, e se colocar nesse lugar, nesse novo lugar de designer que não só olha para o universo como um homem europeu, mas olha como parte, como se fizesse parte desse universo. Então, gente, aponta aí a câmera para esse QR Code e quem tiver interessado em conversar mais sobre isso e participar, se inscreve aí, beleza? Obrigado, gente. Obrigado mesmo pela participação e pelo papo aí. Valeu mesmo. Não, legal. E, galera, a gente se alongou um pouco do tempo aí, até peço desculpa, mas é que é muito legal ouvir pessoas como o Rodrigo que vão conversar com a gente muito mais sobre pontos filosóficos e muito menos sobre ferramentas, sabe? Tem muita gente falando sobre ferramentas, sobre como usar o Figma, como usar Design Thinking, mas quando a gente tem uma oportunidade rara que nem essa de ouvir alguém falando sobre filosofia, vale a pena estender aí o assunto. Então, queria agradecer a participação de todos vocês aí, em especial do Rodrigo. Cara, quero te ouvir mais vezes aí, Rodrigo. E lembrar também a galera aí do nosso senso de comunidade, exatamente o que o Rodrigo vem pontuando, né? A gente vai ter como missão ir se apoiando e se ajudando. Então, cara, tem muita gente bacana aí na comunidade. Se você tem algum tema legal, quiser compartilhar, cara, chama o pessoal de eventos aqui, ou qualquer pessoa da comunidade, expressa essa vontade, a gente vai abrir uma agenda para vocês. Vamos compartilhar, galera. Quanto mais compartilhar, melhor aí. Beleza? Então, agradeço a todos aí, um bom final de noite para vocês e até a próxima.